Ontem saiu a informação de que Bill e Phoenix estariam conversando sobre um possível buyout, que poderia rolar, né? Um buyout. Aí um buyout, para quem não sabe, é quando o time e o jogador entram em comum acordo para uma rescisão. Né? Normalmente o jogador abre mão de uma parte da grana que ele tem para receber e aí ele é liberado para assinar com qualquer outro time. E aí o time que acerta o buyout, ele fica responsável pelo resto do salário que o jogador tem que receber. Então essa grana segue contando no cap do time, mas aí o time fica com uma vaga aberta no elenco e pode adicionar outro valor. Né? Então, ontem foi falado que Phoenix e Bill estariam conversando sobre isso, sobre um possível buyout, o que seria algo surpreendente, considerando que o Bill tem 110 milhões de dólares para receber nas próximas 2 temporadas, então é um buyout que seria diferente dos buyouts que a gente costuma ver, porque normalmente o buyout é feito quando o cara tem só 1 ano de contrato, né? Quando o cara tem um contrato expirante. Dificilmente um cara que tem mais de 1 ano de contrato garantido acerta um buyout, porque não é tão vantajoso financeiramente pro cara, né? Óbvio, dependendo do quanto que ele vai abrir mão e do quanto que ele vai pegar no outro time. Mas é muita grana que o cara às vezes tem que deixar de lado. Por exemplo, o Kemba Walker, quando deu buyout com o Celtics, cara, ele deixou 27% do salário dele na mesa. Ele liberou 27%, abriu mão de 27% da grana. O Blake Griffin, quando ele deu buyout, não me lembro, com o Brooklyn, talvez. Acho que foi com o Brooklyn. Ele deixou 25%. Então, uma coisa é você abrir mão disso num contrato expirante. Outra coisa é abrir mão de 27% de um contrato de 2 anos que você tem. É muita grana. Então, eu particularmente acho difícil o Bill acertar um buyout. Até falei sobre isso ontem, né? Que eu não via o Bill abrindo mão dessa grana. E aí eu até falei ontem que o que eu via podendo acontecer era algo parecido com o que o Bucks fez com o Lillard, né? Que é esticar o resto do contrato. Né? No caso, o Bucks pegou ali a grana que o Lillard tinha para receber e parcelou em 5 anos. Tipo, o Lillard não abriu mão de nenhum dinheiro. Ele vai receber tudo que ele tinha que receber, só que ao invés de receber em 2 anos, ele vai receber em 5. Aí eu até falei ontem que talvez isso pudesse ser uma saída pro Phoenix Suns. Tipo, o Phoenix quer muito se livrar do Bradley Beal. Eles podem fazer isso, porque abrir mão de dinheiro é algo que eu acho que o Bill não vai fazer, tá? Mas eles podem tentar fazer isso. Pega todos os 110 milhões que o Bill tem para receber nos próximos 2 anos e estica para 5. Traria dificuldades em termos de cap pro Phoenix? Com certeza, porque essa grana fica presa. Fica contando no cap do Phoenix por todo o tempo ali que for negociado. Mas seria uma alternativa que eu via podendo acontecer. Um buyout eu acho difícil, porque eu não acho que o Bill vai abrir mão de dinheiro. Agora, esse mecanismo de esticar o contrato é algo que eu até poderia ver acontecendo. Só que aí o Keith Smith, deixa eu até ver se eu acho aqui o que ele falou. O Keith Smith, ele explicou, porque depois que saiu a notícia do buyout, muita gente também achou que não ia acontecer, mas que poderia rolar o bagulho de esticar o contrato. Só que aí o Keith Smith, ele veio e explicou, ó. Ele falou que... Deixa eu pegar aqui, ó. Ó o que ele falou. Tentarei explicar da forma mais simples possível. Uma rescisão não é o problema. Os Suns podem rescindir o contrato de Bill ou simplesmente dispensá-lo e aceitar o que quer que esteja nos planos nessa temporada e na próxima. O problema é a renúncia e o alongamento, que é o que o Bucks fez com o Lillard. Você não pode manter mais de 15% do limite em dinheiro esticado. O valor total de Bill, mas o dinheiro esticado que o Phoenix já tem nos livros é demais, porque o Phoenix já tem se não me engano, tem 2 jogadores que o Phoenix já esticou o contrato, né? E aí, juntando com o contrato do Bill, o Phoenix teria mais de 15% do cap em dinheiro esticado, coisa que não pode, né? E aí ele fala que pra rolar isso, o Bill teria que abrir mão de dinheiro. Teria que abrir mão de uma parte do salário para poder rolar
esse esticamento no seu salário. Então, independente de qual formato de buyout seja, um buyout padrão ou um buyout esticando o salário, o Bill teria que abrir mão de dinheiro, o que me deixa, né, com mais dúvidas ainda em relação à real possibilidade disso acontecer. Eu hoje, sinceramente, não acredito muito na dispensa do Bill. A menos que o Bill, cara, tope abrir mão de dinheiro. Porque, vamos supor, eu até vi o Suns Brasil falando sobre isso, a página, né, Suns Brasil no Twitter. Falou que se o Bill abrisse mão de 25% da grana que ele tem pra receber, o Phoenix poderia fazer este alongamento do contrato dele, ficaria com a grana presa, né, por 4, 5 anos, mas liberaria o Bill, liberaria até um espaçozinho maior no cap, né, porque aí a grana ficaria mais dividida, porque o Bucks fez aquilo lá com o Lillard para abrir espaço para poder assinar com o Miles Turner, né, porque ao invés de pagar pro Lillard 50 milha no ano, vai pagar 22. Então o Phoenix abriria um espaçozinho no cap, que inclusive tiraria o Phoenix do second apron, e aí o Phoenix pagaria o resto nos próximos anos, o Bill ficaria livre para assinar com quem quiser, e ainda ia ganhar a grana que ficou presa ali no Suns. E é isso. O problema para mim é o Bill abrir mão de 25% do salário, saca? Esse é o grande problema. Eu não vejo o Bill abrindo mão de dinheiro, mano. Realmente eu não vejo. Porque ele sabe que ele não vai pegar nada parecido em outro time. Não vai ter nenhum time disposto a oferecer, sei lá, talvez não ofereçam nem 30 milhões pro Bill no ano. Entendeu? Mas enfim, rolou esse papo ontem e tudo de buyout, gerou muita discussão, muita gente falando, pô, tem que dar buyout mesmo e tal. Eu acho financeiramente meio loucura por parte do Phoenix, ainda mais porque se trata de um cara que não é ruim. Tipo assim, quem acha que o Bill é ruim, quem acha que o Bill jogou mal temporada passada, ô irmão, desculpa, ele não jogou mal. Ele jogou equivalente ao que ele ganha? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas, cara, como terceira opção no ataque do Phoenix, o cara entregou quase 18 pontos de média. Então, assim, jogar mal, eu não acho que ele jogou. Ele justificou o salário dele? Claro que não. Mas ele não jogou mal. Pô, e é um cara que jogou mais de 50 jogos, então... Tipo assim, você abriria a mão de um ativo que te rendeu pontos e que jogou e que tem condições de jogo. Não é como o Lillard que não vai jogar essa próxima temporada. O Bill vai jogar. Então você abriria a mão de... Você primeiro assumiria uma dívida, um prejuízo a longo prazo, por um jogador que tem condições de jogo, que tecnicamente ainda pode te entregar. E que se você deixar ele nesse ano jogando, talvez no próximo ano você consiga trocar ele, porque ele vai ter um expirante. E aí eu vejo muitos times topando assumir o expirante do Bill para abrir espaço no cap no ano seguinte. Assumir 2 anos de contrato do Bill, aí é difícil você ver time querendo. Agora, assumir 1 ano expirante, vai ter muito time querendo para abrir espaço no cap pro próximo ano, saca? Então, eu acho que seria mais inteligente por parte do Phoenix manter o Bill e ir tentando trocar ele durante a temporada. E se não der, deixa ele jogar até o fim da temporada e tenta trocar ele no ano de expirante. É o que eu faria se fosse o Phoenix. Mas, enfim. Vamos ver o que o Phoenix vai fazer. Só que aí, em meio a esses rumores de buyout, surgem informações. E a informação da vez, do Mark Stein, é que o Heat tá bem interessado no Bill, caso role o buyout. Ele fala que o Heat também tá bem interessado no Lillard. Ele fala que o Heat chegou a negociar uma troca com o Phoenix, né? Só que as conversas acabaram não andando. Só que aí, com o Bill podendo ficar livre no mercado via buyout, o Heat volta a ter interesse, né? E eu vou te falar, cara, pra Miami, pô, seria uma ótima pegar o Bill via buyout. Seria ótimo. Eu não pegaria o Bill via troca se fosse Miami.
Eu esperaria essa temporada e tentaria pegar ele no ano de aspirante, né? Agora, pegar ele agora, com 2 anos pra receber ainda, eu não faria se fosse o Heat. Agora, via buyout, eu acho delícia. Claro, o seu backcourt defensivo ficaria horroroso com Hero e Bill, com certeza. Mas você ganharia mais poder de fogo. Ganharia mais poder de fogo com o Bill. Ou usaria ele como sexto homem também, usava o Davion Mitchell titular, enfim. Então, como buyout, eu toparia o Bradley Beal. Agora, trocar por ele com 2 anos de contrato, se eu fosse Miami, eu não faria. Em relação ao Lillard, eu acho uma opção até melhor pra Miami, porque essa temporada do Heat, cara, ela não vai dar em nada. O Heat não vai competir essa temporada. Então, você pegar o Damian Lillard por um valor mais baixo e ter ele saudável em 26, quando o Heat vai ter provavelmente uma boa pick no draft, porque se fizer uma temporada merda, provavelmente vai ter uma pick de loteria pelo menos, vai ter mais espaço no cap, então o Heat entraria na temporada em 26, 27 com Lillard saudável, com Tyler Hero, com Bam Adebayo, com uma boa pick no próximo draft, com jovens como Killewar, Jovic, Jaime Hackes mais maduros, porque eles teriam mais minutos nessa temporada sabática de Miami. Então, pra Miami, o Lillard faz todo sentido do mundo pra mim. Faz todo sentido do mundo. O Bill também faz. Então, via buyout são 2 opções que eu gosto. São 2 opções que eu gosto pra Miami. E aí é falado, né, pelo próprio Mark Stein, que o Phoenix tem outros jogadores que meio que tá querendo dar a linha. Que é, no caso, o Nick Richards, Royce O'Neal e Grayson Allen. São 3 nomes que o Phoenix estaria tentando trocar. São 3 nomes que me agradam, tá? Principalmente o senhor Grayson Allen. O Grayson Allen é um nome que eu gosto, viu? Inclusive, Tandão. Grayson Allen é um nome que me agrada. O problema é que ele tem treta com o Caruso, né? Porque o Grayson Allen teve aquela jogada sujaça com o Caruso, que machucou o Caruso na época do Bulls, né? Mas, em quadra, puta, eu gosto do Grayson Allen. Royce O'Neal também me agrada, viu? O Royce O'Neal também me agrada. Se o Tandão quiser ir atrás de um dos dois, pô, acharia delícia. E o Nick Richards é um cara que pode servir muito bem times que precisam esticar a rotação de pivô. O Lakers, no caso, né? Só que aparentemente o Lakers está satisfeito com o trio Reyes, Kleber e DeAndre Ayton, né? Mas enfim, é isso. Ainda não tem nada confirmado sobre buyout do Bill, mas existe a possibilidade e aí o Heat estaria de olho nessa possibilidade de pegar o Bill pós buyout com o Phoenix. Por